Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. O professor Nilo está chegando aí. Olá. Tudo bem, professor Nilo? Tudo bem. Botei esse som em sua homenagem. Em sua homenagem, uma surpresa. Eu sei que você gosta de Evanescence. Tudo bem. Como é que estão as coisas? Oi, gente. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Fiz uma introdução aí, surpresa aí para o Evanescence. O professor Nilo aí curte Evanescence. Um botão aqui, mas não. Tá ótimo. Vamos dar aí mais um ciclo de debate, né, sobre prisão cautelar. O pessoal está chegando aí, o Hamilton já está aí. Ana Ramalho, Salvador entrou. A Michele também está entrou. Gilson, boa noite, Gilson, tudo bem? Vamos chegando, gente. Boa noite, Salvador. Bom que o pessoal vai chegando aí, já vai. A gente começou com 19:02, vou até anotar aqui. Para a gente sabe, ter o controle aqui da... Siddhartha também tá aí? Oi, Kátia, quanto tempo? Kátia foi minha ex-aluna, lá da Cândido Mendes. Já foi muitos anos, né? Que bacana. O pessoal tá chegando. Vou deixar aqui rolando baixinho. Musiquinha para o pessoal ir se ambientando. Ah, Miguel, meu filho, botou aí, tá dando boa noite. Boa noite para ele, pequenininho. É sempre uma oportunidade para a gente rever, né? Velhos alunos, alunos novos, amigos de longa data. Hoje nós vamos falar aí sobre prisão cautelar no processo penal, né? Tema de interesse de todos, de extrema relevância. Mas você gosta de Evanescence, né, Nil? Gosto. Você também gosta. Você gosta dessa música que eu escolhi? Eu achei essa música bonita. Agora tem uma outra nova que ainda não tem aí, que ela fez homenagem à pandemia. Ela canta com uma outra música muito interessante. Depois eu vou te encaminhar. Muito bonita. Essa música tem uma voz muito bonita, né? Ela canta bem. Ela. Todos as músicas. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, né? Tava cortado? Tava vendo. Pronto, acho que assim tá melhor.
Pronto, já estamos aí com o pessoalzinho na sala já tem uma galera. Vamos começar a falar, professor? Vamos lá tratar desse assunto que, em tempos atuais, aí tem gerado muito desconforto, porque quando a gente fala em medida cautelar, eu gosto da forma como o grande Hélio Tornag, que foi professor da Faculdade de Direito da UFRJ, ele coloca a chamada desse tema. Ele fala das medidas, né, que recaem sobre as pessoas. O que seria uma prisão cautelar? Prisão cautelar são aquelas medidas desinvasivas, encarceratórias, que objetivam a segregação de pessoas envolvidas, no sentido bem clássico, né, envolvidas na prática de um delito. Tanto é que o legislador não condiciona um determinado estágio para que essa cautelar possa incidir. Ele indica a necessidade, tanto numa fase pré-processual ainda, numa fase investigativa, como numa fase judicial propriamente dita. Só que, quando a gente fala em prisão cautelar, a gente sabe o gênero. E esse gênero, ele hoje conversa com determinadas, né, especificidades que são importantes que sejam efetivamente abordadas, porque elas estão assim, passando daquela leitura bem do conceito indeterminado, do manuseio subjetivo, para um manuseio mais objetivo, onde a gente conversa com efetividade na incidência dessa medida. Então, para que a gente possa ter essa noção de efetividade, a gente vai à Constituição Federal. A própria Constituição é aquela regra máter que delimita que o indivíduo não pode ser preso, diz lá no artigo 5º, 60, que o indivíduo não pode ser preso senão em flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Eu falo isso aqui de uma forma muito clara. Então, quando ele diz isso, 61, ele está falando da possibilidade de um encarceramento hoje, se ocorrer por conta de um flagrante, que é uma medida pré-cautelar, à luz da oportuna interferência que fez a 12.403, e hoje a gente tem um pacote aí de crime com mais adendos, e esse indivíduo preso em flagrante, para que ele possa ter convolado esse primeiro encarceramento em uma prisão preventiva, a gente tem que ter a devida consonância com o corpo investigativo, até porque o auto prisão em flagrante ele tem também um caráter probatório. Inegável que ele tenha que só não demonstrar a autoria, que o indício seja suficiente quanto à autoria, quanto à existência da infração, mas que também venha caminhar no indicativo da necessidade de se convolar aquela prisão em flagrante em preventiva. Isso é um mundo real. Eu não posso, por exemplo, assim, conceber com satisfação um manuseio assim, exacerbado, inidôneo dessas medidas com a ideia de uma antecipação do tempo. A gente não pode conceber, por exemplo, que a prisão temporária, hoje prevista na Lei 7.960, alvo, né, teve como sua origem uma medida provisória, número 111, ainda no final do governo Sarney, convolada numa legislação em dezembro de 89, que ela não seja assim uma cópia, né, piorada da prisão preventiva. A prisão preventiva, efetivamente falando, é a espinha dorsal de todas aquelas medidas cautelares mais invasivas. Então, como toda espinha dorsal, ela só deve incidir, e também como cautelar, quando a gente tem aquele requisito clássico, a fumaça do bom direito, né? O fumus, nossa linguagem, né? bem invadida pelo latim, fumus comus delicti e o periculum in libertate. Tá? Ou seja, eu tenho que ter bem trabalhada a presença
né, da infração, indícios que indiquem a autoria, que sejam incisivos nessa autoria. A gente não pode confundir o autor com o culpado, mas nós estamos ainda, de repente, em razão do momento em que se essa cautelar, que o final desse processo possa gerar uma liberdade, ou a gente possa restar inocente. E aí eu digo, a sua incidência carece da devida cautela, porque hoje o legislador, por conta também do pacote anticrime, agregou aos requisitos de uma prisão preventiva, né, que esse perigo libertar-se esteja efetivamente demonstrado. Né? Isso conversa, gente, com toda essa ideia de cautelar encarceratória. Hoje a gente tem que tomar cuidado com quem é efetiva, por que foi decretada, qual a sua necessidade. Aí a gente entra no clássico discurso do professor Heitor Nag, quando debate com a ideia da legitimidade e conveniência. Então, por exemplo, hoje, agregada essa ideia da legitimidade e conveniência, nós também chegamos com a ideia da razoabilidade. São inúmeros os julgados hoje do próprio Supremo que entendem que se, ao final, numa condenação, a gente for ter lá um regime de cumprimento inicial semiaberto, não se justifica o manejo de uma prisão cautelar, ou seja, esse equilíbrio, esse bom senso, né, ele tem que estar presente na exata medida em que o magistrado ou magistrada for impor essa medida invasiva, que também, à luz da lei processual e da alteração recente, é cautelar de extrema excepcionalidade. Eu sou da época em que a gente trabalhava com a ideia, eu estudei na época em que nós tínhamos a prisão provisória, gênero ou liberdade provisória. Nós não falávamos com outras medidas cautelares. Hoje nós temos diversas medidas que são muito mais assim, palatáveis e são muito mais efetivas do que o próprio encarceramento. Eu gosto muito daquela fala do Tornag que eu separei para falar hoje à noite, em que ele diz, lá nas suas instituições, né, no segundo volume, ele fala, se reporta ao Filangieri, e que lançou um apelo comovido aos legisladores da Europa, para que eles tirassem horas do seu descanso, para que eles pudessem observar ali a situação de extrema miséria humana, a situação de extrema... uma situação extremamente ruim, ao qual se viam submetidas pessoas, né, em razão dos cárceres totalmente desestruturados. E essa reflexão é importante porque nós vivemos essa realidade no nosso sistema. Nós vivemos uma realidade que também discrimina. Né? Quem é o povo, qual o povo ao qual se vê submetido, né, a esse tipo de cautelar? Né? Isso são dados que são já apurados, dados que foram tratados, que essas cautelares se destinam a pessoas que pertencem a uma determinada segmentação e são extremamente e covardemente submetidas a todo tipo de vexatório. Então, assim, a cautelar prisão preventiva, a cautelar prisão temporária, hoje também tem outra forma, domiciliar, essas prisões, elas carecem, principalmente, eu volto à preventiva, que se tenha clara e inconteste a conveniência e legitimidade no seu manuseio. Eu não posso simplesmente, né, e a lei hoje, pelo pacote anticrime, também inviabiliza essa possibilidade, é a concepção de que o agente será condenado e, por ser possivelmente condenado, eu vou ter uma legitimidade numa antecipação de pena. E aí a gente conversa com o dogma constitucional, com a ideia da presunção de inocência, Chico. O que significa presunção de inocência? Mas, deixa eu só fazer você me permite só fazer uma introdução? Porque Claro. o que está... A gente já entrou numa discussão mais técnica, mas eu tenho aqui, né, a gente tem aqui um público que nem sempre já está lá no nivelado tecnicamente para conversar, né, sobre o processo penal. Então, assim, se você me permitir fazer uma introdução só com alguns postulados,
né, de modo que eu te devolva depois a palavra, para a gente conseguir, porque existe assim uma dúvida, né, que eu acho que é uma dúvida da maior parte das pessoas, que elas não conseguem compreender qual é a sistemática jurídica que não impõe, quando há uma acusação formal em juízo, ou uma denúncia, né, por parte do Ministério Público, que normalmente é o acusador, né, junto ao juiz criminal, porque não há logo uma prisão. E como é que se dá essa prisão ao longo do processo? Isso é uma dúvida porque a gente tem, né, na nossa, como uma expressão, na nossa espinha dorsal cultural, né, dogmas inquisitivos da espécie de quem não deve não teme, né, dogmas inquisitivos, né, de que realmente a que se faz, a que se paga, ou até mesmo a visão utilitária, né, da famosa lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. E, na verdade, o processo penal ele fez um avanço, né, civilizatório, e deixou já há muito, né, nos Estados democráticos, de ser, né, um instrumento para viabilizar, né, a aplicação do poder de punir do Estado. Ele passa a ser um instrumento de garantia do cidadão, de que, se acusado, né, de um determinado crime, vão existir uma série de regras que vai estabelecer um jogo minimamente equilibrado entre o acusador e a defesa, e nós vamos ter ali um árbitro, né, que deve ter uma postura imparcial perante aquelas partes, para, ao final, proferir uma decisão se efetivamente aquela pessoa ela é ou não culpada sobre aquele crime. E a Constituição brasileira, aí fazendo o gancho, né, ela diz que, ao prever, né, um dos postulados maiores de todo o sistema de justiça criminal, que é a presunção de inocência, que traz justamente, né, essa característica, esse condão de garantia à estrutura do processo, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, né, de uma sentença penal condenatória, lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Bom, esse pressuposto, ele justamente vai dizer o seguinte, olha, ele vai ser um marco em que vai dividir duas grandes espécies de prisões no processo penal. Nós vamos ter uma prisão em decorrência de uma sentença penal condenatória, que é a execução daquela sentença penal, que só vai se impor após o trânsito em julgado, que significa, né, o esgotamento de todas as vias recursais. Não tem mais que se discutir essa matéria, né, todas as vias recursais foram esgotadas, transitou em julgado, e agora o que se tem é que cumprir uma condenação que foi proferida, né, de forma estável pelo Poder Judiciário. E há uma outra espécie de prisão, e aí é que as pessoas não conseguem entender essa diferença, que ela é excepcional, que ela só pode ser imposta se absolutamente necessária, que é uma prisão ao longo do processo, ou, né, em determinados também casos excepcionais, ao longo da investigação. Então, essa prisão, na verdade, ela não tem a função, né, de infligir uma pena ao acusado, infligir uma pena ao investigado ou ao suspeito. E ela não tem isso justamente porque a Constituição diz que só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E isso realmente cria, né, um raciocínio dicotômico e antagônico na cabeça das pessoas que não conhecem profundamente o processo penal. Poxa, mas enfim, então quer dizer, como vai ter uma prisão antes do trânsito em julgado se a pessoa só pode ser considerada culpada se efetivamente houver o esgotamento dos recursos e a estabilização da decisão condenatória?
Bom, aí há uma criação, na verdade, jurídica, que é o próprio processo cautelar, estruturado num outro também postulado constitucional, que diz que o Poder Judiciário não poderá deixar de apreciar lesão ou ameaça de lesão a direito. Né? Então, ele tem que proteger uma ameaça de lesão a direito. Mas qual é o direito protegido? É o direito penal, aquela pena que advém do próprio crime do qual a pessoa está sendo culpada? Não. É o direito de se ter um processo que possa resultar numa condenação. É o direito de se proteger a próprio processo. Então, assim, essa excepcionalidade dessa prisão, ela vai acontecer não em razão do crime propriamente dito ou da culpabilidade do agente na prática do crime. Ela vai acontecer sobre a ótica do processo. Ela é importante, essa prisão, para evitar, por exemplo, que o acusado destrua provas, para evitar, por exemplo, que o acusado faça uma coação de testemunha. Ela é importante, por exemplo, para evitar que haja uma fuga, e se lá na frente houver uma sentença penal condenatória, que essa sentença penal condenatória possa ser imposta ao acusado, né? Até porque o processo penal ele é garantista, mas ele não é paternalista. Né? Então, a ideia, né, dessa excepcionalidade, ela tem que sempre estar conjugada com essa necessidade. E aí a pessoa, né, até aquele que já, né, pode ter experienciado essa vivência, né, na sua vida, né, que é uma coisa horrível e tenebrosa, é a prisão em si, ele fala, pô, eu fiquei preso preventivamente, vem cá, na minha pele eu estou sendo punido, eu senti a punição, né? Que história é essa que eu fiquei preso para proteger o processo? E aí o professor Lourenço, boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Nosso professor querido, meu querido professor e nosso colega lá na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. E a pessoa vai pensar, pô, eu que fiquei preso, que senti na pele, isso para mim, sobre a minha perspectiva individual, ela é uma punição. E é inegável que o seja. Né? E será que não haveria uma inconstitucionalidade, então, né? Uma total incompatibilidade entre a presunção de inocência e essa prisão? E aí vem uma construção, né, do direito, própria do direito, que é importante a gente explicar, porque o direito ele parte, né, de uma noção de ética que é como todos devem agir para que a sociedade funcione da melhor forma possível. Então o direito ele trabalha com uma lógica do dever ser. Lá, essa lógica ela vai ter a sua razão de ser no que Kant denominou como imperativo categórico, né? Que é aquele comportamento ético lastreado em valores de um determinado grupo social, em valores até constitucionais, né, do nosso Estado, que nós teríamos que seguir para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Para que a gente pudesse ter uma vida melhor. Então, se todos tomarem por base esse comportamento e seguirem esse comportamento, nós alcançaríamos uma sociedade mais justa. Isso é um postulado também filosófico do direito. E dentro dessa perspectiva, né, a gente tem que entender que, no fundo, a prisão cautelar, essa prisão que acontece antes do trânsito em julgado, ela não fere a presunção de inocência, quer dizer, ela não fere essa estipulação de que a pessoa só pode ser considerada quando exaurido todas as possibilidades de recurso, porque ela está sendo observada no plano do dever ser. Mas quando a gente observa no plano do ser, no plano de quem realmente recebe sobre o seu próprio corpo a prisão, qual é a diferença? Qual é a diferença? Fiquei preso preventivamente 1 ano, fiquei cumprindo pena 1 ano. Né? Então, assim, para quem está sofrendo é punição. Para o direito é o dever ser. E é sobre esse postulado do dever ser que a Constituição vai trabalhar. Eu acho que é assim, porque uma sofrência, né? Vou dizer assim, uma expressão popular, né? Porque é a sofrência do direito a gente querer explicar isso para as pessoas. Né? Mas
quando a gente vai lá e fala da ameaça de lesão, né, que é a ameaça de não se ter um processo pautado regularmente nos postulados jurídicos, aí a pessoa começa a tentar, a gente começa a tentar entender, né, e a deglutir essa ideia, né, de uma validade jurídica dessa prisão cautelar. E a regra, para terminar e te devolver a bola, Nilo, e a regra é que as pessoas respondam ao processo em liberdade. Essa é a regra. Excepcionalmente, vai haver uma prisão ao longo de uma investigação, de uma fase pré-processual, que visa identificar provas mínimas da existência do crime de quem seja seu autor para processar aquela pessoa, e ao longo da fase processual, onde se realmente estaria ali fazendo uma análise da culpa, da responsabilidade daquela pessoa por ter cometido o ato que estão falando para ela que ela cometeu. Eu lembro muito uma frase muito interessante, né, de um defensor público com quem eu estagiei no Tribunal do Júri, o Nilson Mário Rodrigues, né, excelente, é um maestro do júri. Nilson Mário é um maestro do júri. E o Nilson Mário, toda vez que entrava um acusado, né, para fazer aquela entrevista que todo advogado e defensor faz com o seu cliente, ele, antes que o acusado falasse, ele perguntava: o que estão falando que você fez? Veja, o que estão falando que você fez? Porque você só vai ter feito para efeito jurídico, dentro da perspectiva do dever ser, quando estabilizado uma responsabilidade penal, quando realmente um juiz falar, não, você fez e fez dessa forma, e especificar e realmente impor uma sanção. Eu demorei para compreender a amplitude de uma pergunta que parecia ser capciosa, mas, na verdade, a pergunta estava estruturada no postulado da presunção de inocência. Então, a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. Isso a gente vai ver não só na presunção de inocência, mas a gente vai ver na Constituição, Contrato de Direitos Fundamentais, no artigo 551, quando fala: ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. E, por fim, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Quer dizer, todos esses direitos fundamentais, desde a previsão da ação do habeas corpus, até a proibição de que uma pessoa seja presa, se não por ordem fundamentada de um juiz ou por flagrante delito, que vem como uma espécie de prisão pré-cautelar, com essas reformas que aconteceram no processo penal a partir de 2011. Né? São postulados, são direitos que vão indicar que, na verdade, a pessoa tem o direito de responder em liberdade. E essa fundamentação que o juiz tem que trazer para viabilizar uma prisão ao longo do processo ou ao longo da Constituição é uma fundamentação idônea, pautada em fatos e cotejo com necessidades estritamente previstas na lei. Então eu não posso prender porque quero, porque acho, né, porque não gosto, porque discordo, porque me simpatizo com a acusação, porque antipatizo com o réu. Eu só posso prender naquelas hipóteses em que o Código de Processo Penal disser: a prisão aqui é absolutamente imprescindível e necessária. Né? E estabelecendo-se a regra. Porque, como hoje a própria imprensa ela fala sobre o processo penal, quer dizer, o direito penal sempre foi um assunto que seduz as pessoas, né? A punição seduz, desde aquele capítulo, né, do Vigiar e Punir do Foucault, quando ele fala do suplício de Demian em praça pública, quer dizer, há uma sedução
pela punição da população, a imprensa trata, na verdade, a regra como a prisão e a liberdade como exceção. Não é isso que a Constituição diz. Não é isso que a Constituição estabelece. Então eu queria fazer só esse introito, Nilo, de modo que assim, a gente conseguisse uniformizar, né, o nosso entendimento para aqueles que estão nos assistindo e que ou não chegaram ainda, né, ao ponto de estudar profundamente o processo cautelar, né, no processo penal, ou que realmente, né, estão aqui nos assistindo porque querem aprender e eu precisava fazer esse nivelamento, né, de postulados mínimos para a gente continuar a nossa discussão. Então, você me desculpa a interrupção e te devolvo, então, do ponto que você parou, que eu anotei aqui, né, que é a presunção de inocência. Eu fiz um espaço, eu entrei na presunção de inocência e te devolvo a palavra. Olha, eu aprendo sempre te ouvindo. Eu vejo assim, você está me devolvendo aquela leitura que nos afina, porque quando a gente fala em presunção, você voltou a tocar num dispositivo que eu mencionei no início, que é o inciso 61 do artigo 5º da Constituição, ele é muito claro quando ele fala das viabilidades excepcionais que compõem a ideia da cautelar. Ou seja, quando a gente fala em prisão cautelar, a gente tem que observar bem o processo, até a prova é cautelar. O inquérito é cautelar. O inquérito é um momento de reflexão que não norteia só o exercício da ação penal, não. O inquérito é um corpus que pode ter no seu conteúdo elementos que indiquem a necessidade do manejo de uma medida mais agressiva. E aí vem a prisão preventiva, mas hoje, à luz da lei processual, que sofre alterações, e essas alterações muito bem conversadas, não todas, mas a maior parte, vamos falar dessa forma, com os entendimentos delimitados pelo Supremo, pelo Superior, ela impõe que se tenha maior cautela na incidência para que eu tenha consonância constitucional, aquilo que você bem colocou. Você vai prender, e aí eu me reporto à fala do Tornag. O Tornag, ele, num dado momento, ele fala do mal necessário que constitui uma prisão cautelar. Por que ela é um mal? Porque eu estou segregando alguém do seu seio familiar, do seu seio social, eu estou impactando a honra profissional daquela pessoa, a honra social, a honra familiar, né? Sem que eu tenha definitividade quanto à sua responsabilização penal. E aí, eu entro com outra questão. Vamos voltar ao 61, ele diz, ninguém será preso nem flagrante. O que é o flagrante? É uma medida pré-cautelar que justifica aquele encarceramento imediato? Não. Esse flagrante tem um viés probatório que me indica, ó, o fato existiu. Né? Eu sei quem foi o seu autor. Esse é um primeiro componente. Eu careço mantê-lo encarcerado, eu tenho que identificar naquele dado ali que o ir e vir dele, direito fundamental, igualmente chancelado lá na nossa Constituição, né, é pernicioso ao normal desenvolvimento de uma instrução criminal. Gera uma instabilidade na relação processual que irá se firmar. E, veja, eu não estou falando em culpado nesse momento. Então, assim, hoje, o legislador, primeiro na Constituição, aí a gente entra na ideia da presunção, você bem colocou, a presunção é direito fundamental, que se comunica com essa questão da medida cautelar, falando assim, para aquele que for e tem um poder, né, maior de delimitar o ir e vir do cidadão, que ele tenha a devida responsabilidade no manejo dessa medida. Porque ela não interfere só, gente, no ir e vir. O ir e vir do cidadão, hoje, ele se comunica com outros dispositivos, se comunica, né, com aquela honra que o cidadão possui, ele ou ela. Né? A gente reside num condomínio, aí vamos socializar o nosso dado, né? Nós residimos
trabalhamos em determinado local, né? E a gente tem que encarar essas pessoas todas nesse local de trabalho, né? No nosso seio familiar, com os nossos filhos, netos, sobrinhos, tios, pais. E aí, veja, a mídia que tem a obrigação e cumpre fielmente a obrigação de informar, ela está lá informando, ó, fulano foi preso em razão de ter seu nome envolvido nessa prática. Veja, essa cautelar, ela não é pena. E é aquilo que você muito bem tocou. Ela vem para a sociedade não por culpa de quem está dando informação, mas de quem não deixou claro quando a decretou, porque estava decretando aquela medida, que é invasiva, que fere direitos fundamentais associados à liberdade. E eu toco muito nessa questão da honra. Porque essa questão da honra é a nossa expressão, né, que compõe com a nossa liberdade. E aí o legislador diz lá também, olha, você vai ter o direito a indenizar se você for alvo de um atuar ilegal. E aí eu pergunto ao meu parceirão, né, de longas batalhas já, que nós tomamos na nossa vida, será que essa reparação ali vai passar a borracha em toda a história que você constrói e foi devidamente deturpada por uma decisão que não se mostrou concreta, indicativa de que aquele fato é teu, você o cometeu, você tem que ser responsabilizado? Não, a gente depende de um processo criminal. Então ela não pode vir com antecipação, mas a gente abre a televisão e observa, olha, eu tenho a prisão de fulano como se fosse uma satisfação para a sociedade, mas eu não mostrei para a sociedade que aquela prisão ela não é definitiva, havendo ação de insatisfação. Então, assim, o poder de decretar uma cautelar tem que estar associado também à responsabilização de quem o fez de forma indevida. E eu vi nesse pacote anticrime algumas preocupações do legislador nesse sentido. E lá na lei de abuso de autoridade também, né? A nossa lei de abuso de autoridade, quer dizer. Então, assim, o que eu quero assim, deixar claro nesse momento é que os tribunais superiores, louvados tribunais superiores, corrigindo essas mazelas, disseram que, olha, se um indivíduo preso em flagrante, vamos voltar ao 61, preso em flagrante, e não em razão de ordem escrita, mas para eu convolar aquela prisão em flagrante de ordem escrita, eu tenho que ter uma audiência de custódia, olho no olho, é presencial, né? Ou de alguma forma que eu possa visualizar aquela pessoa. Porque hoje nós estamos parados em razão de uma pandemia que nos cerceia o direito de ir e vir, aí eu entro na ideia do mal necessário, entendeu? É ruim? É ruim ficar em casa, Chico? É ruim? Muito. É ruim exercer uma série de atividades? É ruim. É ruim a gente não estar junto. Eu falo isso de coração bem aberto. Eu sinto uma falta do nosso convívio na faculdade com os nossos alunos. Eu não estou fazendo demagogia, que eu não sou candidato a nada. Perfeito? Mas de estar ali, convívio com vocês, com os meus colegas, mas a gente está passando um momento em que o bem jurídico, vida humana, para que ele seja preservado, a gente tem que se submeter a essa regra. E aí eu digo, vamos voltar à liberdade. Um decreto de prisão. Será que há conveniência? E é essa colocação que a doutrina clássica faz, e assim, a gente assimila a conveniência na incidência dessa medida. Se eu não tenho certeza, naquele momento, que ao final eu vou ter uma condenação, é essa a grande questão. E quando a gente fala também, entra na ideia da audiência e custódia, nós vamos observar uma outra questão que está mexendo com o mundo. Eu estou achando maravilhosa essa questão. Porque eu sei que não tem no teu coração, não tem no coração dessa juventude toda, não tem no coração do povo hoje no mundo, que diz assim, olha,
vidas negras importam. E a gente observa que muitas medidas nesse sentido, elas incidem em determinada segmentação forte na nossa sociedade, mas muito marginalizada, independente da condição social que ela ocupa. Eu acho que nesse aspecto, né, o que é interessante é que o pacote anticrime, né, apelido dado à própria lei 13.964, que eu já até critiquei na semana passada, né, com o apelido, que a ideia era, ele vem dentro de uma concepção de um movimento, né, criminológico da lei e ordem, né, que pressupõe o enrijecimento do processo penal e o aumento das penas, né, como uma forma de solução para o problema da criminalidade. Mas, né, nós sabemos que, em razão de vários fatores políticos dentro do Congresso Nacional, esse primeiro avanço, né, que estaria consubstanciado pelas 10 medidas anticorrupção, que se tentaria até validar a prova obtida por meio ilícito, e houve um retrocesso no Congresso Nacional, ele avança de novo com um projeto de lei que redundou na lei do pacote anticrime. Mas ela sofreu, né, como todo processo legislativo, as tensões políticas do Congresso, né, tanto de um lado daqueles que eram defensores, né, de uma visão mais democrática da Constituição, da ideia de que o processo penal ele funciona para proteger o indivíduo, quanto daquele outro lado que defendia, né, e é claro, eu estou fazendo só um reducionismo, evidentemente, confesso, para a gente conseguir chegar onde eu quero, que defendia a exasperação do processo, a exasperação das penas. E a própria lei, que a gente constata, né, que o desvio da finalidade da prisão cautelar, especialmente da prisão preventiva, que há muito já se direciona como destruidor de biografias de vidas negras, passou a ser utilizado como destruidor de biografia de vidas brancas, e vidas valiosas economicamente. E aí, nesse momento, se preocupa absurdamente sobre a ideia da prisão preventiva, né, ter que retornar às suas balizas constitucionais. E esses mesmos influxos políticos é que permitiram o próprio pacote anticrime trazer, de certo modo, a redação da prisão preventiva e a redação da prisão cautelar no Código de Processo Penal, que havia sido modificada em 2011, para balizas mais próximas da Constituição. Porque nós vimos que, de 2011 para cá, ao invés do que era o intuito da reforma feita na parte pontual, reforma pontual legislativa feita na parte de prisão, que era aproximada da Constituição, houve um distanciamento. Houve um distanciamento para se justificar uma justificativa dentro de um determinado momento político do país. E aí agora a gente volta aqui a uma nova redação do Código de Processo Penal, que vai impor realmente ao magistrado, né, uma fundamentação quando manejar uma prisão cautelar, quando manejar uma prisão antes do trânsito julgado, antes de ter estabilizada o reconhecimento de uma responsabilidade penal, um cuidado maior. Ele vai ter que mostrar na prova, na situação fática, que realmente aquela é uma situação excepcional que demanda essa intervenção extrema do processo penal e do juízo penal. Porque se ele não o demonstrar, ou se ele ficar na dúvida sobre um pedido de prisão formulado pela acusação, ele tem que chamar a defesa e ouvir a defesa. Defesa, olha, aqui a acusação está pedindo uma prisão, eu não estou vendo isso daqui claramente, esses fundamentos. O que você me diz? E aí pode ser que a própria defesa não consiga superar os argumentos. Né? Não consiga, e aí o juiz se convença mesmo da necessidade de uma prisão prévia.
Mas vai fugir. Mas ninguém foge para a vida toda. No Não mundo tem globalizado, no mundo, como você me falou isso, no mundo globalizado, essa daí eu vou me permitir de subtrair esse argumento. Né? No mundo globalizado, ninguém foge para sempre. No mundo onde tem celular, onde se localizam as pessoas, onde as pessoas devem estar conectadas, ninguém desaparece para sempre. E veja, para que. E às vezes, não, fugir não é a solução de nada no processo penal. Fugir não é a solução de nada no processo penal. Enfim, eu só queria fazer essa questão do em que momento político ficou interessante em se reaproximar da Constituição? A interrupção, né? Ótimo. É para preservar a Constituição. Então, se a gente está preservando a Constituição, a gente está indo no caminho jurídico, político que o poder constituinte estabeleceu para nós em 1988. E não existe outra alternativa, senão o jogo democrático. Qualquer outra alternativa fora do jogo democrático é a alternativa que vai, na verdade, representar um dano político à sociedade, né, de que Estado for, especialmente no Brasil, que é um Estado democrático, que ele é irreparável. Esse dano é irreparável. A gente já aprendeu com isso, a gente aprende com a história. Então, eu só queria fazer esse contraponto, Nilo, sobre a questão do pacote anticrime, né, que vem para recrudescer, mas, de certo modo, há um influxo no Congresso e há também um retorno e um reconhecimento de necessidade, né, de se colocar a prisão preventiva no seu devido local, que é o local da excepcionalidade, e de se impedir que a prisão preventiva seja transformada em uma máquina de destruição de biografia. E digo mais, Chico, você falou muito bem sobre essa questão. E digo mais, você hoje tem, eu gosto daquela frase clássica do ministro Marco Aurélio, que essas alterações, e aí eu não digo todas, elas conspiraram positivamente, impondo freios ao manejo exacerbado, inidôneo dessas cautelares. Eu digo isso a você porque eu vejo nos tribunais superiores e nos tribunais regionais uma certa preocupação. E cresce essa preocupação. Por quê? Porque o legislador hoje está impondo que você converse. Acho que à luz até da experiência do próprio CPC, lá no 489, quando dá uma metodologia para que venha uma fundamentação daquela decisão. Então, hoje nós temos uma metodologia, quando nós falamos em fundamentação para decreto de prisão preventiva. Tem que ter uma metodologia, tem que conversar com o fato. E aí também vem uma crítica daquilo que a gente observa no nosso dia a dia. O nosso clássico inquérito, eu vou sempre falar isso, está sendo substituído por medidas cautelares, outras que são documentos inertes que não dão oportunidade, isso vai ser alvo do nosso próximo encontro, daquele envolvido justificar ou esclarecer os seus atos. Então, quantas investigações não se arrastam por 2, 3, 4 anos, e eu nunca, está lá no CPC, ouvi o indiciado. Ou seja, o delegado, mesmo indiciando, ele não está interrogando, não. Ele não pode interrogar, porque o interrogatório é ato do juízo. O próprio legislador no processo fala em ouvir o indiciado, permitir que ele esclareça. E você me lembrou bem mais cedo, falou assim, olha, hoje nós temos a regra de um diálogo para a incidência de uma cautelar invasiva, uma cautelar encarceratória. Hoje é regra, né? Que nem sempre é aplicada ainda, porque carece da turma evoluir. Perfeito? Tem que fazer aquela evolução que é bom, entendeu? Tem que evoluir. Nós temos que caminhar, nós temos que fortalecer esse sistema acusatorial, né? E o tribunal corrige. Então, quando a gente observa, exemplo, que para a realização daquele momento processual
existe uma forma previamente estabelecida, eu não tenho que só consorciar a ideia de que eu tenho que ter a parte demonstrando prejuízo, não. A desobediência à forma previamente estabelecida para a realização daquele momento ato processual é ofensa a direito fundamental. Eu não vou criar naquilo que possa fragilizar o direito da parte hipossuficiente na relação processual. Quem é o acusado na relação processual? É a parte hipossuficiente. Né? É o porque é o acusado de um lado e o Estado do outro, né? Isso que é importante. O Estado do outro, poderoso. Né? O Estado que demanda uma certa consciência, tem que ter uma certa consciência do seu dever. Então, o seu dever é preservar, enquanto o indivíduo é somente autor e não caracteriza perigo, que ele possa ir e vir, para que ele possa comparecer regularmente frente ao juízo e prestar seus esclarecimentos, se ele não teve a oportunidade de fazê-lo na fase investigativa. E até esclarecer, porque não pode ser feito na fase investigativa. Eu vi já tem um tempo, em que o ministro Marco Aurélio, num período de férias, isso tem muito tempo, você vai se lembrar desse fato, eu não vou mencionar o nome da pessoa, porque foi uma pessoa famosa. Foi presa e houve uma liberdade dada no habeas corpus, não sei se era substitutivo, no STF, e houve uma grita geral, e eu vi uma fala do ministro Marco Aurélio falando o seguinte: até que ponto aquela liberdade concedida estaria ali fazendo mal à sociedade se o indivíduo livre, comparecendo à relação processual, porque o indivíduo exerceu o direito natural à fuga, diante da pressão midiática que existia, se ele tivesse devidamente intimado, comparecendo, aquela ação penal já teria chegado ao seu final, já estaríamos num outro momento de cumprimento da pena. Porque o momento de cumprimento da pena é distinto disso que a gente está conversando hoje. Para o cumprimento de pena, eu tenho que ter certezas. Eu tenho que sair das ideologias, eu tenho que sair do viés ideológico, político. Eu não gosto de, ele é feio, ela é feia, cabelo é mais empinado. Isso não existe, a relação institucional. Então, eu tenho que ter os dados, por quê? Porque esses dados serão alvo de uma revisão por conta do eventual recurso de apelo, dos embargos de declaração antes da apelação, depois do eventual embargos infringentes, do eventual recurso especial, recurso extraordinário, e aquilo pode ser desfeito se ele for inidôneo. Então, nós temos mecanismos recursais, medidas excepcionais. A gente não pode falar em soberania da coisa julgada, porque nós temos até o habeas corpus para desconstituir aquela coisa julgada. Nós temos a revisão criminal para nós desconstituirmos. Isso no processo penal. Por quê? Porque a liberdade é um bem supremo. É um bem que merece respeito. A honra que compõe essa liberdade é igual ao bem supremo. Então, quando a gente fala dessa cautelar, o seu manejo é excepcional. Eu queria só, Nilo, se você me permitir, primeiro eu queria assim, aqui é bacana porque dentro dessa ideia da extensão, a gente falar aqui com a professora Vanessa Ribeiro, o Murilo, a Yara, Claudinei, a Michele, que eu já falei, a Laisa Manuela, o Jorge, que está nos assistindo lá do norte, enfim, temos vários companheiros e companheiras aqui nos acompanhando, e eu deixo aqui um beijo no coração de todos vocês. E assim, a gente já está caminhando aqui, porque o tempo milita contra a gente, né? Eu queria só falar um último ponto, para a gente debater, que é uma questão que eu acho que para nós que estudamos o processo penal, que lidamos com a Constituição, que tentamos enxergar uma lógica no ordenamento jurídico a partir da Constituição, e não tentar interpretar a Constituição por meio da lei infraconstitucional. Também saudando aí o meu ex-aluno e querido André Silva, que também passou por aí, é a questão do pacote anticrime ter alterado a redação do 311, do Código de Processo Penal, dizendo agora que o juiz não poderia mais decretar a prisão preventiva de ofício. A gente sabe que a opção constitucional
por sistema de processo penal, ela adotou o sistema acusatório, que tem duas características assim fundamentais. A primeira é que o processo ela tem três atores diferentes com funções distintas. Então nós vamos ter o acusador com a função realmente de levar a cabo, né, a acusação, de requerer as medidas cautelares, o acusado que vai se defender, e vamos ter o juiz que vai ter uma função equidistante e imparcial dessas partes. Então, há uma distinção das funções claras e definidas, né, pela lei. E segundo, que o juiz não pode manipular a prova, que a prova é a atividade das partes. Então, assim, numa medida cautelar que se visa proteger o processo, o requerimento dessa prisão deve interessar a quem visa essa proteção. Se é o acusado que vai se prender porque há uma ameaça dele destruir prova, ou há um risco dele fugir, é o Ministério Público que tem que pedir a prisão. O juiz não pode decretar essa prisão de ofício. Isso, evidentemente, que antes mesmo da alteração de 2011, fazendo-se uma interpretação conforme do Código de Processo, chegaríamos a essa conclusão. Mas agora o pacote anticrime trouxe essa redação para o 311, suprimindo a possibilidade do juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Mas não fez uma alteração lá no inciso 2º do 310 e nem no 316. Então ainda tem alguém que sustenta, né, que pode decretar, né, de ofício a prisão preventiva se na audiência de custódia o sujeito é preso em flagrante, levado em 24 horas a um juiz que vai avaliar a possibilidade de conceder a liberdade, se na audiência de custódia o juiz poderia decretar de ofício. A meu entender, não. Quer dizer, se o Ministério Público não requer a prisão preventiva na audiência de custódia, e evidentemente que eu nunca vi nenhum acusado falando eu quero ser preso, o juiz não poderia, né, ali decretar a prisão preventiva. Então haveria que se fazer uma interpretação conforme a Constituição do artigo 310, inciso 2º. Da mesma forma, não tem sentido nenhum o juiz não poder decretar de ofício, mas poder fazê-lo se efetivamente ele revoga a preventiva e depois há uma circunstância que ele tenha que impor a preventiva de novo. Isso aí tem que ficar, é um encargo da acusação, não é um encargo do juiz, sob pena dele comprometer a própria imparcialidade, começar a manifestar pretensões acusatórias que a Constituição veda ao magistrado. O magistrado tem que ser imparcial. Isso aí é uma coisa muito clara. Então eu queria que você fizesse um comentário, tem mais 1 minuto, é comentário quase que de debate da Globo, né? Para você falar um pouquinho e se despedir da gente, porque eu acho que a gente vai até 22 e o Instagram vai derrubar a gente, 19 horas. Eu acho que, para fechar, assim, eu vou passar a palavra. Prisão preventiva é um tema tão sensível, tão importante no processo penal, prisão cautelar em geral, que eu acho que valeria, depois desse ciclo de 4 encontros, a gente ter uma outra. Ter uma outra para ir assim a gente continuar discutindo o pacote anticrime. Nilo, está contigo. Mas eu endossando o que você está falando, eu também parei hoje para fazer a leitura, né, para esse assunto, e vi o parágrafo 5º que gera dubiedade nessa interpretação. Ora, o juiz hoje, se a gente falar de prisão preventiva, não pode, de ofício, decretá-la, mas o parágrafo 5º... Se cair, eu volto, hein, gente? Se cair, eu volto e aí a gente fecha. Mas vamos lá. Ele falou assim, o juiz poderá, de ofício, a pedido das partes, revogar a medida cautelar, substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobreviverem as razões que a justifiquem. Isso confronta. Né? Ou seja, o que ele disse lá na frente? Eu prefiro interpretar, fazer aquela ideia da interpretação em Bonaparte, né? Ou analogia em Bonaparte. Né? Não pode, não deve. Não é de bom tamanho. E com essa sugestão do juiz das garantias, né, que espero vingue, espero se concretize, isso fica mais claro ainda, de que para o manejo de uma cautelar em fase judicial carece de provocação da parte interessada, vinculando o princípio da iniciativa das partes, que é o óbvio, que é o correto, que é o real. É isso que eu queria falar, é agradecer a oportunidade aí, eu acho que foi muito bom essa troca, e a gente vem num outro momento para nós alimentarmos mais essa discussão. Né? Tá ótimo, Nilo, foi um prazerzão, faltam 20 segundos. Eu tô adorando esses encontros.
né? Eu acho que estou em casa, a gente fica esperando, com expectativa, se preparando. Deixo aqui um beijo para todos, um forte abraço para todos aqueles que nos acompanharam. Semana que vem a gente volta, 19 horas, quinta-feira, com o tema Investigação